Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito feliz por estarmos aqui mais uma aula para podermos aprender mais sobre a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje é a lição número 10 e o tema é Arrependa-se. E o nosso versículo de hoje é o mesmo da semana passada e diz o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O nosso versículo está lá em Atos, no capítulo 3 e no versículo 19. Mas antes de iniciarmos a nossa historinha de hoje, vamos ver quais são os nossos objetivos? Bom, o primeiro deles é reconhecer que o pecado incomoda os verdadeiros filhos de Deus. O nosso segundo objetivo é entendermos que devemos nos entristecer quando pecamos. E o terceiro é que devemos sempre pedir perdão ao nosso Deus quando pecamos, tá bom? Então, esses são os 3 objetivos da nossa aulinha de hoje. Agora nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos para o nosso momento de louvor, tá bom? Então, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma aula que nós estamos tendo hoje. Pai, te peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor esteja conduzindo tudo que nós iremos fazer aqui, Pai. Muito obrigado pela vida de cada criança, Deus, que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade e o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, Paizinho. Esteja conosco durante a nossa aulinha, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o nosso louvor. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Então, crianças, vocês estão vendo esse menino aí na tela? Como é que está o rosto dele? Ele está triste, não é? Pensem aí em coisas que lhe deixam tristes, motivos que deixam você triste. Existem muitos, né? Bom, vamos descobrir na nossa aula de hoje um motivo específico que nos deixa muito triste, tá bom? Então, fiquem espertos aí. Para entender melhor tudo isso que eu tô falando, nós vamos relembrar um pouco do que nós vimos na história passada. Semana passada, nós estudamos sobre a vida de Esdras. Vocês lembram? Esdras foi um homem que foi muito importante, foi usado para liderar uma reforma. Esdras também era um escriba. Vocês se lembram o que é um escriba? Exatamente, era aquela pessoa que escrevia uma palavra de Deus, porque naquele tempo não existiam os computadores, as máquinas, então tudo era escrito manualmente. E vocês devem pensar, né, que trabalheira! Então a função do escriba era muito importante, porque ele tinha que prestar atenção em cada detalhe do que ele estava escrevendo, não podia conter erros. E era um trabalho que exigia também muito esforço, não é? Mas além de ser um escriba, Esdras também tinha uma função muito especial. Vocês lembram o que é? Isso mesmo, de ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Então, Deus tocou o coração do rei da Pérsia para que ele enviasse Esdras para ensinar a lei de Deus até o povo de Judá. Só que quando Esdras chegou lá,
ele ficou muito triste e muito decepcionado. Você se lembra por quê? Isso, os homens judeus estavam casando com mulheres que não eram cristãs, mulheres que acreditavam em outros deuses. Imaginem só como isso é errado. E isso entristeceu muito o coração de Esdras quando ele chegou lá, porque essas pessoas não amavam a Deus. E Esdras ficou tão triste, mas tão triste, que ele rasgou as suas roupas e arrancou os seus cabelos e ficou em silêncio durante muito tempo, como uma forma de demonstrar toda essa tristeza que ele estava sentindo naquele momento. E Esdras, mesmo que não fosse ele que estivesse fazendo aquelas coisas erradas, ele se sentia culpado, porque a função dele era ensinar o povo. Então depois, Esdras fez uma longa oração pedindo perdão a Deus pelos pecados daquele povo, porque ele amava aquele povo. E depois dessa oração, o povo entendeu que estavam fazendo coisas erradas, que estavam pecando. E então, eles ficaram muito tristes, se arrependeram e abandonaram o seu pecado. E você? Você já ficou triste por ter feito algo de errado? Pensa aí na sua mentezinha, em alguma vez que você fez alguma coisa errada e que te deixou muito triste. Quando a gente fica triste por algum pecado que cometeu, isso significa que a gente se arrependeu e que a gente ama Deus de verdade. Essa tristeza é uma tristeza que causa arrependimento. E foi essa tristeza que aquele povo sentiu naquele momento. No momento em que eles reconheceram os seus pecados. E aí eles puderam se arrepender. Vamos ler agora 1 João 3:9. Que diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Nesse versículo diz que quem é de Deus não vive uma prática de pecado. Por quê? Porque a gente se incomoda quando está pecando. Pelo menos isso é o que deve acontecer. O Espírito Santo habita em nós e por isso a gente sente aquele incômodo quando a gente faz algo errado. Por exemplo, quando você desobedece à mamãe e depois você fica pensando: poxa, eu não deveria ter desobedecido à minha mãe. Você se sente incomodado com aquilo e aí você se arrepende e pede perdão por esse seu pecado. Então, crianças, o que a gente aprende com essa lição de hoje é que quem é de Deus se sente mal quando comete algum pecado. E se você não se entristece quando você peca, você tem que repensar se você realmente é um filho de Deus. Porque quando nos tornamos filhos de Deus, nós devemos nos incomodar com o pecado e buscar cada dia mais não pecar e viver uma vida de santidade. Quem ama a Deus deve confessar o seu pecado e pedir perdão toda vez que pecar. Aí você pode perguntar: mas tia, e se eu pedir perdão hoje e pecar de novo amanhã? E o que você deve fazer? Você deve pedir perdão outra vez, sabe por quê? Porque o Senhor Deus é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você voltou a pecar e você se arrependeu, você vai pedir perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar. Porém, o nosso papel como cristãos é procurar fugir da aparência do mal. Então, nós devemos procurar ter uma vida de santidade, uma vida que agrade o coração de Deus. E como nós vamos fazer isso? Obedecendo a palavra de Deus. De forma prática, a gente pode fazer como? Obedecendo os pais, obedecendo a professora, fazendo as atividades, né? E estudando, obedecendo a tia da igreja, guardando seus brinquedos. Existem várias formas que nós podemos agradar o coração de Deus. Então lembre-se sempre, quando você pecar, você deve se arrepender, confessar o seu pecado diante do Senhor e pedir perdão. Porque o nosso Senhor é bom e vai perdoar você, tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje. Agora nós vamos para a nossa oração final. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma aula que nós tivemos.
Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai, e o Senhor nos perdoa, Pai, dos nossos pecados e das nossas falhas. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a cada dia, Deus, termos um coração limpo, um coração voltado a obedecer a Tua palavra, Pai. Perdoa, Deus, nossos pecados, perdoa as vezes que nós erramos, incomoda o nosso coração para que a gente venha todas as vezes se arrepender diante do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a sermos obedientes à Tua palavra, a sermos servos fiéis, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham aprendido. E nós nos encontramos aqui na próxima semana, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!